Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versos 23 e 24, o Senhor Jesus declara: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versos 23 ao versos 26. O Senhor Jesus, ele foi contestado porque expulsara um demônio, conforme está registrado no versículo 14, que diz: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Este foi um momento dos muitos fatos de endemoniados no ministério do Senhor Jesus. Aqui está registrado que aquele demônio que foi expulso, ele colocava aquela vida, ou aquele homem, mudo. Em outras situações, o espírito de demônio deixava a pessoa, o homem mudo e também surdo. Neste caso, ele estava mudo. E quando Jesus repreende aquele demônio que dá mudez, aquele homem ficou liberto, e então diz: o mudo falou. Mas é complementado que maravilhou-se a multidão.
por aquela libertação. Mas, ao mesmo tempo, houve contestação dos religiosos. Os religiosos sempre estão atrapalhando a obra de Deus. Foi no ministério de Jesus que os demônios passaram a se manifestar. Mas os demônios, eles sempre estiveram trabalhando. Desde o Jardim do Éden, quando o homem, a mulher, foi tentada pelo diabo, por Satanás, então houve a queda, a desobediência, a separação do homem com o seu Deus, com o seu Criador. E o homem foi tirado, lançado fora do Éden, que era o lugar santo, o lugar que o homem conviveu. Não temos o tempo, mas por séculos, por milhares de anos, nós não temos esse tempo de vida de Adão e Eva no Éden. Mas nos é relatado que eles foram ali expulsos, porque Satanás havia induzido a mulher a desobedecer a Deus. E a partir de então, pela história bíblica, nós vemos que Satanás sempre esteve atuando para a destruição. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus declara que o diabo é o ladrão, que vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para dar vida e vida com abundância. Por que que os demônios passaram a se manifestar, a se apresentar no ministério de Jesus? O apóstolo Pedro nos responde isto no livro de Atos, capítulo 10, quando esteve na casa do gentil Cornélio. Pedro, no versos 38 do capítulo 10 de Atos, declara como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E complementa Pedro dizendo: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. Então, a motivação dos espíritos de demônios se manifestarem, se apresentarem, foi pela unção do Espírito Santo. E é por isto que Jesus declarou aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, não iriam fazer absolutamente nada após Jesus ressuscitar dentre os mortos e permanecer com eles por cerca de 40 dias, comendo e bebendo com eles. Jesus lhe deu esta ordem: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para que vocês possam dar continuidade na obra que tenho a realizar. E no capítulo 2 do livro de Atos, é o registro da descida do Espírito Santo como forma de língua de fogo, que cada um daqueles quase 120 discípulos que ali estavam foram batizados no Espírito Santo, revestiram de poder para fazer a obra que Cristo havia ordenado. Não há como fazer a obra de Cristo
sem a unção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem dá a autoridade da unção para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada no poder, na unção do Espírito Santo, então há conversão. O pecador é convencido do seu pecado, se arrepende do seu pecado e aceita e recebe a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Lança fora a sua capa religiosa. Nós temos o registro de Bartimeu, o cego, que quando Jesus passava pelo caminho, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é lançar a capa de mendigo fora, porque ele estava convicto que Jesus iria lhe restituir as suas vistas. Portanto, é necessário jogar a capa da religiosidade fora para abraçar a fé em Jesus, para se tornar um discípulo de Jesus, para testemunhar do nome glorioso do Senhor Jesus. Neste momento em que Jesus foi contestado pelos religiosos, em que alegavam que Jesus havia expulsado os demônios pelo maioral dos demônios, mas Jesus os contesta, dizendo no versículo de número 20: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Disse Jesus: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte-se os seus despojos. Quem é o mais valente? É Jesus. Jesus é o mais valente. Ele é o poderoso. É Ele que dá unção e dá poder para que a igreja de Cristo, que não é constituída de paredes, nem de placas, é constituída de homens e mulheres, transformados pelo poder de Deus, em um filho e uma filha de Deus, e são ungidos pelo poder do Espírito Santo para realizar esta obra. Ainda nos dias de hoje, Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Em Hebreus 13:8, o escritor aos Hebreus declara que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre. Então é pelo nome de Jesus que os demônios são expulsos. Jesus diz aqui: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, acha a casa limpa. O que Jesus se refere aqui? É um homem que recebeu uma libertação de demônios, mas ele não permaneceu na sua fé em Jesus. E em consequência disto, aquele demônio, que é um espírito, que precisa de um corpo para habitar, ele anda por lugares desertos, e não encontrando repouso,
ele volta aonde estava e traz outros 7 espíritos piores do que ele, para oferecer maior resistência. Então há uma necessidade de a pessoa ser liberta e receber a Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, para que os demônios não mais possam vir dominar aquele corpo, aquela vida. Aqueles que se envolvem com o espiritismo e magia, feitiçarias, estão lidando com espíritos malignos e que facilmente leva à possessão demoníaca. As pessoas, para receber uma entidade, para pactuar com ela, ela tem que fazer pacto. Ela, para receber uma entidade, é necessário, conforme a entidade, é o que é requerido. Aquelas entidades mais violentas, elas requerem que as pessoas fiquem confinadas e tirem sangue da cabeça para fazer este pacto. E depois deste confinamento, de alguns dias, esta pessoa está pronta para receber aquela entidade, que no Centro Espírita diz que são guias, são entidades. E essas entidades, elas são assessoradas por legiões de demônios. E cada entidade atua de uma forma, de uma maneira. Os judeus aqui, no caso de Jesus, eles tinham conhecimento disto. Por isso que eles declararam que Jesus expulsava o demônio pelos maiorais dos demônios. Porque cada entidade atua de uma forma e de uma maneira. Mas nunca ninguém vai receber uma entidade sem ter um pacto. Pacto que essa entidade requer que seja feito. Então as pessoas passam a trabalhar em favor dessas entidades. Por isso que é fácil, com facilidade se encontra nas encruzilhadas, nas cachoeiras, nos lugares desertos, despacho, trabalhos que são feitos. Porque essas pessoas que fazem esse trabalho, elas são movidas, induzidas por espíritos de demônios. E essas pessoas, só Jesus para libertá-las. E é por isso que nós vivemos num país violento. Nós, a todo momento, estamos recebendo noticiários de coisas violentas. Nós recebemos a todo momento. E há pessoas na sã consciência, um homem em sua sã consciência, jamais irá tirar a vida de outro. Essas pessoas envolvidas na violência, tanto os que praticam quanto os que defendem, eles procuram essas entidades para dar proteção. Como que se estas entidades pudessem aprová-los? O que acontece nessa proteção? Acontece que, enquanto estiverem em obediência, eles terão uma certa proteção. Mas quando houver uma desobediência, eles também morrerão da mesma forma, porque essas entidades requerem a sua própria vida. Se alguém quer ter segurança, quer ter proteção, é só em Jesus. É só aceitar e receber a Jesus como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. No capítulo 8, aqui do Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, que escreveu esse Evangelho, capítulo 8,
No versos 27 em diante, ele faz um registro. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. É uma força descomunal que nós estamos sempre contemplando isto. Muitas vezes a polícia vai prender alguém e de repente essa pessoa se apresenta com uma força, com uma ação descomunal. Jesus é a libertação. E eu quero convidar você para estar comigo, para que você que tem envolvido com o espírito, com a entidade de demônios, você que já fez pacto, estabeleceu vínculo, você que já consagrou até mesmo os seus filhos para essas entidades, me procure. Jesus tem uma solução, Jesus tem uma libertação, Jesus tem uma vitória para a sua vida. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com essa vida, Senhor, que está crendo nessa tua palavra, que está crendo, Senhor Jesus, que tu és o grande libertador, Senhor, que sente nesta hora a necessidade de entregar a ti, Senhor, a sua vida. Toca neste coração, toca nesta mente, toca nessa vida, toca nesta casa, neste lar, nessa família, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu estou ordenando nesta hora cadeias, aguilhões que prendem, que amarram essas vidas, espíritos, entidades demoníacas, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando, haja libertação nessas vidas, para que possam procurar a Ti, encontrar a Ti, Senhor, para as suas vidas serem libertas. Toca com a Tua bênção nesta hora, realiza a Sua grande obra, visita, Senhor, aqueles que estão dominados por uma doença, por uma enfermidade, por demônios, por espírito de demônios, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou ordenando, espírito de demônios, espírito da doença, da enfermidade, solta este corpo agora, solta essa doença agora, em nome do Senhor Jesus. Haja cura, haja libertação, haja bênção, haja vitória, no nome do Senhor Jesus eu oro, eu declaro a bênção, declaro libertação, em nome do Senhor Jesus, amém. E volte a estar conosco no próximo programa, Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor.